Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início hoje nessa segunda lição do terceiro trimestre. Essa lição de hoje, cujo título é A Porta da Fé se abre entre os gentios. Antes de entrar na lição, eu quero pedir o seu apoio, a sua ajuda. Curta, comente e compartilhe essa aula. Na descrição dessa aula, irmãos, você vai encontrar um link onde a gente vai te levar para o grupo do Telegram aqui do canal Semeando a Palavra de Deus. Nesse grupo você vai ter a revista do professor em PDF, o livro de apoio em PDF e essa aula aqui em PDF com até slide, você consegue ter ela. Vou estar disponibilizando ela dentro do grupo do Telegram, amém? Vamos de início na lição. Segunda lição, lição número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. Vamos ter o texto áureo, cujo diz assim: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. A verdade prática diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. A leitura bíblica em classe é Atos 13, versículo 44 ao 52. Essa revista minha aqui é do professor, irmãos. E como da outra aula, que eu apliquei a outra aula, eu vou dar início na introdução já aplicando a minha aula, amém? E assim sucessivamente. Na introdução, irmãos, nessa introdução aqui, nós vamos ver uma viagem histórica. Vamos acompanhar um dos momentos mais épicos divisores de águas do Novo Testamento, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, registrada no capítulo 13 e 14 do livro de Atos. Essa jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo, e mudou para sempre a rota da humanidade. Saindo de Antioquia, Paulo e Barnabé e João Marcos embarcaram rumo a Chipre e a Ásia Menor, com um alvo revolucionário: alcançar os gentios. A lição de hoje, irmãos, nos prova que quando Deus decide abrir a porta da fé, não há inferno, religião ou perseguição que consiga fechar. O plano eterno do Senhor não cabe em uma única nação. Ele abraça o mundo inteiro sob a luz de Cristo. Essa missão, irmão, que Paulo fez, essa missão dele se levantar e ir ouvir o chamado do Senhor, é um dos motivos de eu estar aqui hoje aplicando essa lição para você, que você está ouvindo. É um dos motivos de nós termos a Bíblia hoje em dia na nossa mão. É um dos motivos de nós podermos ouvir o Evangelho da graça de Deus. E nessa introdução aqui, eu trago uma aplicação prática para nós. Celebremos as portas que o Senhor tem aberto para nós, mas também estejamos prontos para cruzá-las com coragem. Não nos escondamos atrás das paredes da igreja. Deus nos chama para sermos luz em territórios que ainda não conhecem a verdade. Então, irmão, essa introdução é um chamado para nós, irmãos, não se acomodarmos e irmos levar a palavra de Deus. O primeiro tópico aqui, irmãos, é o tópico número 1, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Nós vamos ver o primeiro subtópico, que é o envio missionário e o avanço da palavra. O envio missionário e o avanço da palavra. Toda grande obra começa com a direção divina. Conduzidos pelo Espírito Santo, a equipe desce, irmãos, até o porto de Seleucia e navega para Chipre. Chipre não foi uma escolha aleatória, era a terra natal de Barnabé, um lugar já evangelizado superficialmente, mas que agora receberia o impacto apostólico. Lá em Salamina, eles começam pregando nas sinagogas, cumprindo à risca o princípio teológico estabelecido em Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Acompanhados de João Marcos, eles mostram que o avanço da palavra exige fidelidade, reverência e obediência absoluta ao envio de Deus. Então, irmãos, nós vemos que o envio missionário, o avanço da palavra, se deu num terreno ali,
em um local que já tinham ouvido um pouco a palavra de Deus. E aqui fica uma aplicação prática para nós. Aprendamos a honrar os processos de Deus. Comecemos pregando em nossa própria casa, como Barnabé em Chipre, mas mantenhamos o coração aberto para ir até onde o Espírito mandar. Nós temos que semear a palavra, irmão. Um semeia e Deus dá o crescimento, né, irmãos? Assim é na vida das pessoas que nós passamos na nossa vida. Nós falamos de Cristo, talvez Ele não vai dar ouvido para nós, mas vai ter um outro momento ali que outra pessoa vai lá, vai regar essa palavra vai dar crescimento. Aqui, irmãos, no primeiro tópico, nós temos o segundo subtópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Avançando até Pafos, a capital da ilha, os missionários dão de cara com a resistência espiritual. O governador romano, o procúnsul Sérgio Paulo, queria ouvir a palavra, mas um mágico e falso profeta judeu chamado Bagius ou Elimas tentava impedi-lo. Nós devemos prestar atenção nisso, irmãos, porque onde o evangelho tenta libertar uma autoridade, as trevas se levantam para tentar manter o cativeiro. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, irmãos, não recua e libera um juízo terrível em Atos 13, 10 ao 11. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aqui, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. A cegueira caiu na mesma hora, provando que nenhuma magia resiste ao poder de Cristo. Nenhum mal, irmão, nenhum poder maligno das trevas que exista nesse mundo aqui pode impedir o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mal só vai até onde Deus permite. E aqui eu deixo uma verdade prática, uma aplicação prática para nós. Não nos intimidemos com os mágicos e enganadores dessa geração. Cheio do Espírito Santo, nós temos autoridade para paralisar as obras das trevas. Onde a luz da igreja chega, as trevas são obrigadas a recuar. Uma vez, irmão, que aquele que está fazendo a obra do Senhor, ele está com a vida no altar de Deus, não está vivendo com hipocrisia, não está vivendo com mentira, não está vivendo com engano, não está vivendo em falsidade, irmão. Deus dá autoridade para ele. Pelo nome de Jesus, nós dissipa as trevas que aparecem no nosso caminho. O terceiro subtópico aqui do tópico 1, nós vamos ver confiando no poder transformador do Evangelho. A consequência desse confronto é glorioso, irmãos. Lemos em Atos 13, 12. Então o procúnsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O encontro em Pafos é a prova cabal de que o Evangelho tem poder para perfurar a bolha da elite política e intelectual, quebrando barreiras sociais. Sérgio Paulo não creu apenas pelo milagre da cegueira, mas porque ficou maravilhado com a doutrina. A palavra verdadeira transforma a mente e o coração de quem a ouve. E aqui fica uma verdade prática para nós. Confiemos no poder absoluto do Evangelho. Não importa se a pessoa é uma alta autoridade política ou alguém mergulhada no ocultismo. Oremos e preguemos, pois a doutrina do Senhor tem o poder de maravilhar e converter qualquer pecador. O poder, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, ele pode alcançar qualquer pessoa, independente do seu nível intelectual, seu nível político, seu nível financeiro, o que for. Jesus tem o poder de tirar as escamas dos olhos desse e libertá-lo e trazer ele para o Evangelho, para a graça, para o amor de Cristo. Isso nós vemos, irmão. Então, a oportunidade que nós tiver para pregar, nós devemos pregar, semear, dar uma Bíblia de presente, falar do amor de Cristo. E o Espírito Santo trabalha. É como uma frase que diz que nós devemos levar Cristo aos ouvidos. E o Espírito Santo levará Cristo até os corações daqueles que estarão nos ouvindo. Entrando, meus irmãos, aqui no tópico 2, a missão em Antioquia da Psídia, o Evangelho que ilumina. Nós vamos ter o primeiro
subtópico, cujo diz aqui a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Saindo de Chipre, irmão, eles chegam a Antioquia, da Pisídia, no sábado na sinagoga. Paulo tem a oportunidade de falar e entregar um dos sermões mais fantásticos do Novo Testamento. Ele faz uma viagem panorâmica por toda a história de Israel, desde os juízes até o rei Davi, para provar um ponto central. Toda a Escritura converge e aponta para Jesus Cristo. Ele declara que a cruz cumpriu as profecias e prega a libertação em Atos 13, 38 e 39, cujo diz: Sejai-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. O impacto, irmão, foi tão grande que quase toda a cidade se juntou na semana seguinte para ouvi-los. E aqui fica uma verdade prática para nós. Tornemos nossas mensagens totalmente escritocêntricas em nossas conversas, redes sociais e púlpitos, que a história central seja sempre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, pois é isso que atrai os corações. Que fica um alerta para nós, irmão, para aqueles que pregam, eu ministro a palavra de Deus, talvez você que está me ouvindo aqui, você ministra a palavra de Deus também. O alerta que fica para nós é que nós devemos e precisamos botar Cristo na mensagem. Tem muitos sermões hoje em dia, irmãos, que o pregador prega 50 minutos, mas o pregador não fala de Jesus. O pregador não fala do pecado, da justiça, do juízo, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se a mensagem não fala disso, se a mensagem não tem Cristo, irmão, esse sermão, essa mensagem, ela tem que ser jogada no lixo, ela não vale de nada. A pregação tem que ser cristocêntrica, o culto tem que ser cristocêntrico, tudo tem que ser cristocêntrico, nós temos que mostrar Cristo para as pessoas, nós temos que levar as pessoas até Cristo, nós temos que pregar a Cristo, irmão. Então nós não podemos voltar atrás, nós não podemos, irmãos, deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. Sempre Cristo tem que ser começo, meio e fim da nossa vida, da nossa pregação e dos nossos cultos. Entrando aqui no segundo subtópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Quando Deus começa a agir, irmãos, a inveja carnal também se manifesta. Vendo a enorme multidão de gentios famintos pela palavra, os líderes judeus foram tomados por inveja mortal. Eles começam a blasfemar e contradizer tudo o que Paulo falava. Mas a resposta de Paulo e Barnabé entrou para a história em Atos 13:46. É-me que a vós pregaste primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitas, e vós não julgas digno da vida eterna, eis que nós voltemos para o gentio. Dentro da soberania de Deus e teimosia de uns, virou bênção das nações, irmão. E aqui fica a verdade prática. Não permitamos que a inveja envenene o nosso coração quando vimos Deus usando outra pessoa. E quando fomos rejeitados por falar a verdade, não paremos simplesmente, nós voltemos para os corações que estão famintos pela palavra. Aqui aconteceu algo, como aquela palavra do semeador. A palavra caiu em 2 terrenos, aqui, o terreno fértil e um terreno, irmão, que não aceitou. Então, que nós não venhamos desanimar quando nós semeamos a palavra de Deus, aquela semente não nasce e traz rejeição para nós. Que nós venhamos para outro terreno, vamos para outra área, para outras pessoas e levemos a palavra. Nós não devemos desanimar, não devemos parar, não devemos, irmãos, se achar inúteis, porque nós pregou e a pessoa não aceitou. Muitos pregadores, muitas pessoas hoje em dia, quando tem um apelo na igreja e ninguém aceita Jesus, acha que a mensagem não presta, acha que a mensagem não agrada, mas, irmão, para tudo há um tempo, para tudo há uma hora. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Jesus Cristo, não é o pregador pela sua oratória, pelo seu sermão, é o Espírito Santo, quando ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Então, temos que entender esse princípio. Aqui, entrando, irmão, no tópico 2 aqui, nós vamos agora para o subtópico número 3, que é aqui a porta da fé
aberta aos gentios pela graça de Deus. Esse subtópico. Esses judeus perderam a bênção não por um decreto autoritário e cego de Deus, mas por sua própria resistência voluntária e orgulhosa à verdade. Então algo maravilhoso acontece com os gentios, descrito em Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Teologicamente, a expressão ordenados aqui significa aqueles que estavam dispostos e com o coração quebrantado para responder à graça e ao chamado do Espírito Santo. Em cumprimento à profecia de Isaías 49:6. A salvação é oferecida a todos, mas só é vivenciada por aqueles que creem, irmãos. E aqui fica uma verdade prática para nós. Mantenhamos o nosso coração humilde e disposto. A porta da graça está aberta, mas precisamos cruzá-la com fé. Sejamos testemunhas dessa luz, espalhando a alegria do Senhor em nossas próprias cidades. Então você vê que quando um rejeitou, os judeus rejeitaram, irmão, teve um povo que aceitou, teve um povo que compreendeu, teve um povo que estava com o coração aberto à graça de Deus. O povo judeu, como todo mundo sabe, eles sempre vieram rejeitando a graça de Deus, o amor de Deus. E nesse momento aqui, eles rejeitaram novamente Jesus Cristo, né? E depois rejeitaram novamente a mensagem. Mas tudo isso estava escrito na palavra de Deus. E como nós sabemos, nos últimos tempos do futuro, numa época, os judeus que ainda até hoje muitos não creem em Cristo, será um povo que eles vão voltar para a verdadeira fé. Vão entender, né? Pois eles são a verdadeira oliveira, né, irmão? Nós fomos enxertados lá. Eles são a verdadeira oliveira. Então, chegará um tempo, um momento que a nação do povo judeu irá compreender o que nós hoje compreendemos, irmãos, né? Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrando aqui no tópico 3, a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Nós vamos ter o primeiro subtópico, que é o Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Expulsos de Antioquia, eles vão para Icônio e pregam com tanta convicção e ousadia que uma grande multidão, irmão, de judeus e gregos aceita a fé. Lemos em Atos 14:3, que diz assim: Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Deus confirmava a pregação, irmãos, com milagres. Contudo, a cidade se dividiu e armou-se um complô para apredejá-los. Sabendo disso, eles recuaram para a Listra. Devemos prestar atenção aqui. Eles não fugiram por covardia, mas agiram com sabedoria, prudência estratégica, para que a obra não parasse antes da hora. E aqui fica uma verdade prática para nós. Tenhamos ousadia espiritual, equilibrada com sabedoria humana. Onde vai fruto, haverá perseguição. Precisamos de discernimento para saber a hora de bater de frente e a hora de nos retirarmos estrategicamente para preservar a missão. Isso aqui fica até para nós, irmão, no ambiente de trabalho, onde nós temos que ter sabedoria para saber a hora de falar, a hora de pregar. Temos que estar atentos, com os ouvidos atentos, entender quando Deus quer que nós falamos. Tem momentos que a gente não vai poder falar, porque se a gente bater de frente no local de trabalho, em alguma situação, seremos mandados embora e não seremos sábios. Tem muitos irmãos, que acabam virando chatos na evangelização, no seu trabalho, na rua, porque quer colocar Jesus de goela abaixo dentro de algumas pessoas, e não é assim. Muitas das vezes a gente acaba sendo assim no começo da conversão, né? Eu também era assim. No começo da minha conversão, eu queria que o mundo todinho conhecesse Jesus, né? Mas as coisas não é desse jeito. A gente vai amadurecendo na fé e entende que a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que vir pelas beiradas e sempre orando por aquela vida, aquela alma, para o Espírito Santo trabalhar. Subtópico número 2 aqui do ponto 3, nós vamos ver Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Subtópico 2 aqui. O cenário em Listra é impressionante e mostra o perigo das glórias humanas. Paulo cura um coxo de nascença e a multidão pagã entra em frenesi. Querendo sacrificar bois e adorar Paulo e Barnabé como se fossem os deuses gregos Júpiter e Mercúrio, os apóstolos rasgam as vestes, rejeitam a glória humana e apontam para o Deus vivo.
E como o coração humano é estável, dias depois, instigado por judeus invejosos que o seguiram, essa mesma multidão apredeja Paulo e arrasta para fora da cidade, dado como morto. Mas vejamos em Atos 14:20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Que resistência brutal, né, irmãos? A verdadeira fé não foi dos a verdadeira fé não foge do sofrimento. Ela sacode a poeira e continua caminhando. Vemos aqui que aqueles mesmas pessoas ali que queriam idolatrar Paulo, depois participaram para matá-lo ele. E aqui vem para os nossos dias hoje em dia, talvez nós se perguntem, por que Deus não usa mais pessoas assim na cura como usou nos dias de Paulo? Deus continua usando, irmão. Muitas vezes quando Deus usa, não é em local assim igual nós estamos aqui, com internet, que vai dar uma forte repercussão. Se eu hoje, de repente, botasse a mão sobre uma pessoa, e essa pessoa se ressuscitasse, irmão, ia vir a mídia para cima de mim, ia vir a igreja católica querer me canonizar como santo, e a pessoa não tiver os pés firmados em Cristo, irmão, vai se deixar levar para se achar um Deus, né? Hoje em dia, com tão pouco, uma pessoa com a profecia, com a revelação, já se perde no caminho da fé, se deixa idolatrar, se deixa ser vangloriado, ou nem isso, pregadores famosos, já tem para eles tapete vermelho para eles andar com tão pouco. Imagina se Deus liberasse o dom da cura para essa pessoa. Então, onde tem o dom da cura hoje em dia, que ocorre muito? Em locais que mal tem internet, irmão. Lá Deus opera grandemente, porque lá não vai trazer holofote, fama, lá vai estar a glória somente para Deus. E isso que Deus quer, a glória para Ele. E aqui fica uma verdade prática para nós. Não nos iludamos com os aplausos do mundo. A mesma multidão que hoje te exalta, amanhã pode tentar te destruir. Nossa força não vem do reconhecimento humano, mas da firmeza daquele que nos chamou. Se cairmos pela fé, levantamos e continuemos a marchar. Aqui no tópico 3, subtópico 3 do tópico 3, irmão, vamos ver aqui, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, a terra fértil com pessoas cicatrizes. O apóstolo recém-predejado não prega o vitimismo, ele prega o evangelho. Muitos se convertem em comunidades fortes e nascem dessa perseverança. A Bíblia ensina em Atos 14:22 que eles confirmavam o ânimo dos discípulos, dizendo que por muitas tribulações não se importa entrar no reino de Deus. A obra missionária não subsiste na conveniência ou no luxo, mas na resiliência de homens e mulheres apaixonados pela cruz. E aqui fica uma aplicação para nós. Perseveremos. Os frutos mais doces do nosso ministério, da nossa vida, muitas vezes nascerão logo após os nossos piores momentos de dor. As pedradas de ontem são o alicerce das almas salvas de amanhã. Então, irmãos, a obra de Deus muitas vezes é assim mesmo. Através de uma grande dor que nós passamos, uma grande decepção que nós passamos, nos leva a desfrutarmos daquilo que Deus preparou para a nossa vida. Nos leva para caminhos que a gente não iria encontrar se não tivesse passado por certas situações. Para a conclusão, irmãos, aqui da lição, para finalizar essa jornada daqui desse estudo, ao invés de voltarem pelo caminho mais seguro para casa, Paulo e Barnabé refizeram a rota do perigo. Eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, ordenando presbíteros e encorajando os novos irmãos. Quando chegaram de volta à sua base, na igreja de Antioquia da Síria, eles prestaram um relatório glorioso em Atos 14:27. E quando chegaram e ajuntaram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fez por eles e como abriu aos gentios a porta da fé. A missão cristã, irmãos, avança porque é sustentada pela graça e guiada pelo Espírito de Deus. E aqui eu deixo uma verdade prática pelo final para nós. A porta da fé foi aberta por Deus, mas cabe a nós entrarmos e conduzirmos outros por ela. Convido cada um de nós hoje a ser um Paulo e um Barnabé em nossos lares, faculdades e trabalho. Avaliemos a nossa disposição. Não tenhamos medo das perseguições e das pedras no caminho. Tenhamos coragem, pois aquele que começou a boa obra é poderoso para confirmá-la até o fim. Amém, irmãos?
Então, irmãos, essa aula aqui, ela apontou muito para nós, né? Mostrou muito para nós sobre as dificuldades, os empecilhos que a gente enfrenta na obra missionária, né? Mostrou que Paulo, por mais que as lutas que ele enfrentou juntamente com Barnabé, a porta, mesmo que a porta se abriu, veio dificuldade junto com essa porta. E assim é a nossa vida, irmão. Assim é quando a gente arruma um emprego, assim é quando nós começamos uma obra para Deus. Nada vai ser fácil, irmão. Sabe? Quem está vindo para o Evangelho, fazer a obra de Deus, está achando que vai achar um caminho limpinho, estrada limpa, ele está errado. Vai encontrar um caminho, vai ter curva perigosa, vai ter buraco, vai ter obstáculo. Mas é uma coisa assim que tem em mente, irmão. Sabemos que Deus está conosco, e se é Deus que abriu a porta, Deus não deixa ela fechar. E nós não podemos fechar, nós temos que ir para cima e batalhar. Amém? Que Deus abençoe a você que participou dessa aula. Novamente eu te peço, curta, compartilha, entra no link do Telegram, avisa aos amigos, compartilha para os amigos. Lá no link do Telegram você vai encontrar essa aula todinha que eu falei para vocês aqui. Vai estar lá o PDF dela, vai estar a apostila, vai estar o livro de apoio. Curta aqui, comente, compartilha, siga o nosso canal Semeando a Palavra de Deus. Aqui eu estou sempre postando pregações minhas, pregações de amigos também. Estou aqui postando vídeos de evangelismo. Então, que tudo isso seja para a glória de Deus, não para a minha glória, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.